Formado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, é mestre em comunicação social pela Universidade Paulista. Professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, atuou como jornalista e fotojornalista em diversos veículos da Grande São Paulo. Também trabalha com assessoria de imprensa e jornalismo empresarial. No Mackenzie, desde 2008, ministra aula para diversos semestres. Entre as disciplinas, destaques para fotografia, planejamento gráfico, tratamento da imagem, jornalismo cultural e assessoria de imprensa. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe o professor Fernando Pereira. Olá, Fernando, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Laura, prazer é meu estar participando desse programa. Gostaria de começar conversando com você perguntando por que o jornalismo? Por que você escolheu o jornalismo como profissão? Em casa, a gente sempre teve disponível livros e revistas assim aos montes, né? E eu fui educado lendo a revista Quatro Rodas e revista Realidade. E a revista Realidade, que foi um marco no jornalismo brasileiro. Isso me levou a querer seguir essa carreira de jornalismo. E quando que você descobriu que gostaria de ser professor? Além de jornalista, professor também. O professor foi quase por acaso. Um ex-professor me convidou para cobrir uma vaga. Eu fiquei durante 6 meses nessa vaga e me apaixonei pela função de professor, até porque eu sou filho de professora, né? Então acho que o bichinho já estava no sangue ali, aquilo só veio a aflorar essa paixão por dar aula. E como que você chegou até o Mackenzie? Como que o Mackenzie se inseriu na sua história? O Mackenzie foi um convite do professor Marcos Nepomuceno, hoje diretor do curso do CCL, né, de comunicação do CCL, e do professor Marcelo Lopes, que me indicaram. Eu vim aqui e estou aqui já há 12 anos. E como que você diz da relevância do Mackenzie na sua carreira, como professor, jornalista? Olha, eu aprendi muito no Mackenzie, né? A minha mãe tinha uma frase muito legal que dizia que o magistério é uma troca, né? E eu sempre aprendi muito com os alunos do Mackenzie. Então o Mackenzie, assim, está em primeiro lugar hoje na minha carreira de professor, é o Mackenzie. E nós aqui que somos alunos do Mackenzie, a gente sabe da fotografia, da relevância da fotografia na sua história. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que surgiu primeiro, a fotografia ou o jornalismo, essa paixão, assim, esses dois. Queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Começou com a fotografia, porque o meu pai gostava muito de fotografia. Ele não era profissional, era fotógrafo amador, mas sempre com a máquina fotográfica pendurada no pescoço. E desde pequenininho eu acompanhava, tanto é que eu tenho essa câmera, né, que era dele, até hoje. Então a imagem sempre me fascinou muito. O jornalismo veio na sequência, até que eu pude juntar as duas coisas na minha vida profissional, trabalhando com fotografia e com texto, e depois dando aula, tanto de um quanto de outro. E agora falando um pouco mais da sua história pessoal, qual foi a primeira vez que você sentiu a sua paixão pela fotografia? Que você falou, poxa, é isso que eu amo, é isso que eu gosto. O que me levou ao fotojornalismo foi uma foto da revista Realidade, que é aquela menininha correndo nua pelas ruas de Saigon, né, na Guerra do Vietnã. Mas o meu pai gostava muito de fotografar e eu curtia ver as imagens que ele fazia da família, dos amigos. Meu pai trabalhava com montagem industrial, então ele tirava foto dos trabalhos que ele fazia. Aquilo me fascinava de um certo modo até o momento que eu passei a fotografar as obras, né, nas quais ele trabalhava. Então acho que foi por aí. E agora falando como fotojornalista, como que você vê o mercado para o fotojornalista atualmente? Infelizmente está ruim, né? As empresas jornalísticas estão pagando muito pouco. O mercado está cada vez mais difícil de se trabalhar. Hoje existem muitos coletivos de fotografia que pagam muito pouco também, mas o que eu posso dizer é que quem é bom, tem um diferencial, se sobressai no mercado. Então eu não desestimulo quem queira seguir por essa área do jornalismo, muito pelo contrário. A fotografia ainda é muito importante no fotojornalismo e vai ser sempre. Seja ele no veículo impresso, seja na web, a fotografia ainda é muito importante.
E o profissional atual do mercado sempre tem que estar buscando se reinventar através de cursos, oficinas, workshops. O que você daria de dica para os alunos que estão começando agora, que querem seguir para o ramo tanto do jornalismo quanto da fotografia? Falando de fotografia, a primeira dica, ver muita foto, ler muito. Ah, fotógrafo não precisa ler? Não, precisa ler também. Fotógrafo também tem que ter um bom repertório. Ver muita obra de arte. E hoje a gente tem a internet, né, que facilita você estar no Louvre, no Prado, vendo obras dos grandes mestres da pintura, que é a primeira das escolas da fotografia. Em termos de jornalismo, de novo, ler muito. Quando eu costumo brincar com os alunos, de embalagem de remédio a embalagem de papel higiênico. Qualquer coisa, mas leia muito. Isso é fundamental para ter repertório, ter vocabulário e, consequentemente, ter um bom texto. Com certeza. E você que está há mais de 10 anos no Mackenzie, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória e principalmente as mudanças que você sentiu ao longo do curso, porque o mercado muda muito e, consequentemente, o curso também precisa se adaptar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças. Eu acho que a principal mudança foi o Mackenzie ter ido cada vez mais no sentido da prática, né? De propiciar ao aluno mais prática e, com isso, disciplinas práticas. Eu acho que essa é a principal mudança, né? O Mackenzie tem acompanhado o mercado de trabalho, visto que nós temos hoje no mercado grandes profissionais que são oriundos do Mackenzie, e eu acho que essa é a prova maior de que o Mackenzie está no caminho certo, que o CCL está no caminho certo, em ter feito mudanças, até acompanhando as exigências do MEC, evidentemente, mas as fazendo de maneira que o aluno captou bem essas mudanças no mercado, e isso está rendendo frutos, com certeza. Com certeza. E assim como o curso mudou, o jornalismo também mudou. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas mudanças do jornalismo, mas isso a gente vai discutir no próximo bloco. O Projeto Memória, 20 anos de jornalismo, volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, Fernando Pereira, professor há mais de 10 anos no Mackenzie. Então, Fernando, como a gente estava conversando no último bloco, falando justamente sobre essa questão do jornalismo, né, do mercado de trabalho, o jornalismo em si. E você, como jornalista e professor também, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança. Bom, o que fica evidente é que o jornalismo tem passado por uma grande crise de credibilidade no Brasil inteiro, né? Acho que no mundo inteiro, de certo modo, mas no Brasil, pior. Então é fundamental que o aluno do jornalismo, e isso é muito premente aqui no Mackenzie, que o aluno de jornalismo entenda a importância de correr atrás dos fatos e fazer uma apuração perfeita. A gente tem visto na grande mídia nos dias de hoje falta de apuração quando da divulgação de um assunto importante, principalmente relacionado a questões políticas, a questões econômicas. Então, eu acho que a apuração é fundamental. Então, como eu disse, essa crise de credibilidade só vai ser possível quando o profissional de jornalismo demonstrar que sim, ele é um profissional que apura a notícia e que não dá fake news, né? Tão falada hoje em dia. Acho que o principal é isso. Com certeza. E essa questão do profissional estar diretamente ligado ao rumo da profissão e à mudança da profissão, aí a gente tem também a questão do perfil dos alunos. Ao longo todo desse seu tempo no Mackenzie, você sentiu que o perfil dos alunos mudou muito? Eu não senti uma grande mudança, não. Eu poderia até dizer da outra universidade onde eu trabalhei para a do Mackenzie.
A mudança sensível que a gente percebe é uma preocupação do aluno em estar mais antenado com as questões políticas do país, né? Coisa que a maioria da população não o faz. Então, enquanto um aluno de jornalismo se preocupa com isso, a sua formação enquanto comunicador vai ser de fundamental importância. Com certeza. E você tratou agora essa questão da diferença entre outras universidades como o Mackenzie. Eu queria que você falasse um pouquinho, ao seu ver, qual o diferencial que o Mackenzie traz para os alunos que aqui estudam. Eu iniciei minha carreira acadêmica na Universidade de São Caetano, né, a USCS. E o aluno lá da Universidade de São Caetano, nós tínhamos aluno de várias classes sociais, mas principalmente de classes menos favorecidas, digamos assim. Então, o acesso à informação por parte desses alunos era meio deficitário e a gente tinha um trabalho danado para tentar colocá-lo nesse mundo da comunicação, né? Aqui no Mackenzie a gente já percebe que o aluno já vem um pouquinho mais preparado, com um pouquinho mais de bagagem cultural, né? E eu acredito que isso venha de casa, né? Venha do berço, então isso facilita muito a vida do professor nesse sentido, né? Sim, e assim, tratando mais da experiência do universitário, né? O que é que ele pode fazer para poder se diferenciar enquanto universitário? O que é que ele pode tirar de tudo aqui da faculdade para levar para fora para o mercado? Eu adorei essa pergunta, porque muitas vezes o aluno acha que é simplesmente ficar assistindo o que o professor fala e colocar em prática o que o professor fala. Não, é fazer tudo o que a universidade propicia, é participar de todos os eventos que a universidade oferece, é participar de todas as oficinas, né? É tirar, com o perdão da palavra, o bumbum da cadeira e ir à luta, assistindo todas as palestras, participando ativamente de campeonatos, de tudo que existe dentro do Mackenzie. O Mackenzie tem coral, o Mackenzie tem oficinas de fotografia, de vídeo, um monte de coisa. Então, que participe bastante da vida acadêmica, porque são 4 anos que vão ficar para sempre na memória de vocês, né? De vocês alunos, né? Eu lembro muito dos meus tempos de universitário. Eu tenho uma turma que a gente se reúne há 30 anos, pelo menos uma vez por ano, relembrando o que a gente fez na faculdade. Então, é o mesmo que eu desejo para vocês. Aproveitem ao máximo o que a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece para vocês. E a gente sabe que quando a gente sai, quando a gente acaba todo esse ciclo da universidade, o mundo lá fora é muito diferente, né? O mercado de trabalho é muito diferente da universidade, estágio. Como que é essa vida pós-universidade? Aí é a grande vantagem do Mackenzie, né? O Mackenzie propiciar mais aulas práticas. Aí, quando o estudante enfrenta o mercado de trabalho, ele já tem meio caminho andado, porque ele viu aqui nos bancos da universidade como é o mercado aí fora. Evidentemente que há algumas diferenças e não tem como negar isso. Mas a maneira como as aulas são ministradas no Mackenzie, a maneira como as aulas práticas, como essa que a gente está fazendo aqui agora, que não deixa de ser uma aula prática, quando você chega no mercado, você já deu um grande passo para que a sua trajetória no universo da comunicação já fique bem adiantada, bem avançada, né? E assim, você como professor da casa, como também jornalista que tem uma visão mais ampla do mercado, você sente que os jornalistas recém-formados estão preparados para o mercado? Estão preparados para atuarem como jornalistas? O que eu tenho visto que alunos do Mackenzie, sim, né? A gente acompanha a SPTV, tem 2, 3 ali que são do Mackenzie, Rádio CBN, Band News. Eu tenho acompanhado de perto a trajetória desses profissionais, fotógrafos da Veja, nós temos 2 fotógrafos trabalhando na Veja que saíram aqui do Mackenzie. Então eu acho que os nossos alunos estão bem preparados, sim. Não poderia dizer a mesma coisa de outras universidades, até porque eu não tenho mais o contato. Mas com certeza o nosso aluno aqui do Mackenzie sai muito bem preparado para o mercado de trabalho. Muito bom ouvir isso, Fernando. Eu gostaria muito de poder continuar conversando com você. Você é um grande mestre para mim, que eu admiro muito. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Foi uma honra poder entrevistá-lo. A honra foi minha participar desse programa, ser entrevistada por você. Estou sempre à disposição aí para quando precisar. Obrigada.
E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio do Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie.